A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos estão felizes nesta manhã? Quantos estão alegres para receber a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Aleluia. Eu queria compartilhar uma palavra com você. Queria pedir só um servo para trazer uma aguinha aqui para nós. A palavra que eu vou compartilhar nesta manhã é uma palavra especial, né? Nós estamos aí, final de ano, né? Entrando aí para um novo ano, ano de 2025, ano da restituição. Aleluia. E o tema dessa palavra, o tema da palavra de hoje é os geradores da prosperidade. Os geradores da prosperidade. Amém? A palavra do Senhor diz lá em Isaías capítulo 1, verso 19. Isaías capítulo 1, verso 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aleluia. Diga, eu creio que eu vou comer o melhor desta terra. Aleluia. Glória a Deus. Então veja, irmãos, pode deixar lá no texto, no Alessandro, no slide. Você já parou para pensar que o desejo de Deus é que você prospere? Amém? Eu sei que muito hoje, né, tem se pregado sobre o evangelho da prosperidade. E o evangelho da prosperidade, ele não está na Bíblia. Não existe evangelho da prosperidade. Existe o evangelho da graça de Deus. Amém? Existe o evangelho do reino e o evangelho da graça de Deus. E devido a muitos, né, exageros, escândalos, às vezes os irmãos eles têm receio, e os pastores têm receio de pregar essa palavra. É verdade ou não é, meus irmãos? Então você vai encontrar muita gente aí, compre uma meia e você vai receber algo, compre uma chave, você vai receber a chave de uma casa. Então meio que é aquela barganha, é aquela troca com Deus. Isso não é a prosperidade de Deus, não é a prosperidade divina. Nós não cremos nisso, em barganha, que você vai dar algo e vai receber algo em troca. Você não vai comprar uma chave. Eu estava vendo na televisão, né? Lá, passando esses dias, e o obreiro, o pastor, sei lá o que era, ele falando justamente isso, né? Se você vier, sabe? Se você vier e comprar aqui, passar por debaixo desse negócio aqui, sabe? Você vai prosperar. Eu dizia, misericórdia. Então veja, muitos escândalos, muitos exageros têm sido pregados. E aí você fica com receio. Não creio nisso, né? Mas é um fato. É a vontade de Deus que seus filhos prosperem. Quantos dizem amém? Diga, é a vontade de Deus que eu prospere. Lá no Salmo 35, verso 27. Vê se é esse aí, Alessandro. 35, verso 27. Salmo 35, verso 27. Diz assim, olha. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, é de vez em quando? Sempre, sempre, sempre. O que é para a gente dizer sempre? Glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Então é para você declarar sempre, para você dizer sempre, glorificado o Senhor que tem prazer na minha prosperidade. Você consegue dizer isso com fé? Diga, eu creio que o Senhor tem alegria para que eu possa prosperar. Diga, Ele tem prazer quando eu prospero. Aleluia. Aleluia. Será que Deus deseja, meus irmãos, que vivamos na escassez, no medo, na necessidade? Será que é a vontade de Deus que você vá para o mercado, né? Eu lembro que quando, né, a gente casou, eu e minha esposa, a gente ia para o mercado, irmãos, e era calculadora, era papel, que tinha que ir olhando tudo milimetricamente ali, calculando coisinha por coisinha, né? Veja. Ou então chega no caixa, não dá o valor que você queria, aí você tem que deixar o restante dos alimentos. Sabe? Eu creio que a vontade de Deus é que você prospere. Você chegue lá, coloque as coisas necessárias que você precisa, vá colocando e nem olhe preço.
Eu creio que essa é a vontade do Senhor, que você prospere, que você não fique contando as migalhas. Essa é a vontade do Senhor para nós. Veja, olha para cá. Quem aqui é pai? Pai ou mãe? Levante a mão. Veja, você fica feliz ver seus filhos enfrentando dificuldades financeiras? Né? Imagina que ele fosse grande aí, né? Você fica feliz em que seu filho sofra necessidade, apertos, perrengues, dificuldades, lutas financeiras? Você fica feliz? Diga não. É óbvio que não. Então veja, nós, com nossas limitações, com nossas dificuldades, né, nossas limitações humanas, não gostamos, nós ficamos felizes quando nossos filhos prosperam. Eu pergunto para você, a Bíblia diz, se nós que somos maus, desejamos o melhor e ficamos felizes quando nossos filhos prosperam, imagine o nosso Pai Celeste que está nos céus. Imagina Ele, como Ele fica feliz quando você prospera, igual o pastor Cabral orou por isso, né? Para que seu dízimo aumente. Não sei se você está entendendo, mas ele está orando para que o seu salário aumente. Se o seu salário aumentar, o seu dízimo também vai aumentar, amém? Então eu creio que essa é a vontade de Deus. Mas a grande questão é, todos desejam a prosperidade. Sim ou não? Eu desejo, eu quero ser mais próspero ainda. Mas quantos de nós ainda não experimentamos isso? Não experimentamos o melhor da terra? Muitas vezes nós vivemos apenas no teórico, na posição, mas nós precisamos experimentar de maneira prática a prosperidade do Pai, a prosperidade de Deus. Amém? E eu pergunto para você, quais são os geradores de prosperidade? A Bíblia vai falar para nós que existem geradores, coisas que irão fazer você prosperar. Diga aleluia. Então existem coisas, eu vou falar 3 delas aqui. 3 coisas, 3 geradores de prosperidade. E quantos querem conhecer esses geradores de prosperidade aí? Digam amém. Então eu vou te dar as chaves aqui bíblicas para que você possa iniciar 2025 já nessa pegada. E eu vou te falar, viu? Existem portas do Senhor ainda esse ano. Você irá se surpreender. Sabe, portas da esperança. Coisa que você estava esperando aí, de repente, vai destravar. Deus tem uma porta da esperança para você ainda esse ano. Amém? Mas vamos falar aqui dos nossos 3 pontos, né? Que geram prosperidade. O primeiro deles, o trabalho gera prosperidade. Diga, eu creio que o trabalho gera prosperidade. Então veja, às vezes é óbvio, mas precisa ser dito e repetido. Não há prosperidade sem trabalho. Isso parece simples, mas pense comigo. Quantos esperam que a prosperidade caia do céu, como se fosse um passe de mágica? Veja, a prosperidade, ela vem pelo trabalho. Não existe prosperidade sem trabalho. É verdade. Aí você diz, Luiz, e aquelas pessoas que recebem a herança? Aleluia, glória a Deus, já está um grande passo. É verdade, ela não trabalhou, mas alguém trabalhou por ela para deixar uma herança. E ela vai precisar trabalhar para administrar a herança agora que ficou com ela. É verdade ou não é, meus irmãos? Mas e você? Deixa eu perguntar para você. Você ama o que você faz? Você gosta? Você enxerga o trabalho como uma provisão de Deus para te prosperar ou como um fardo? É importante. Eu sei que muitos de nós não gostamos da segunda-feira. Mas você precisa mudar esse conceito. Você precisa gostar de trabalhar. Diga amém. Você sabe, na reforma protestante foi uma grande revolução, né? E um dos pontos que Martinho Lutero trouxe ali para a reforma era que nós deveríamos glorificar a Deus também no nosso trabalho. De tal maneira que se levantou um grupo de pessoas, né, um movimento chamado o Movimento dos Puritanos,
Foram pessoas assim, sabe, de uma maneira extraordinária, santas. E eles levavam o trabalho assim muito a sério, muito a sério. Eles trabalhavam como a Bíblia fala, né? Trabalhava como se fosse para o Senhor e não para homens. Eles glorificavam a Deus no trabalho. Eles viam o trabalho como uma forma de glorificar a Deus. Então eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor, porque tá calor aqui, viu? Eu não vou fazer como se fosse para homens. Eu vou fazer como se fosse para o Senhor, porque é dele que vem a minha recompensa. Aleluia! Então veja, eu quero que você enxergue o trabalho, e não necessariamente se você trabalha para outro, né? Mas se você trabalha para si também. Eu quero que você enxergue o trabalho como se ele fosse um combustível de Deus para trazer bênçãos para a sua vida. Amém? E como você estaria cuidando dessa porta de entrada? Salomão, ele vai dizer o seguinte, lá em Provérbios capítulo 10, verso 4. Lembrando que Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. Ele diz o seguinte, olha. O que é que ele diz, meus irmãos? O que trabalha com mão remissa, faz o quê? Ih, misericórdia. Mas a mão dos diligentes vem ao quê, meus irmãos? Enriquecer-se. Olha para isso. Meu Deus, está aí, de irmão, está aí, ó, passando os princípios da Bíblia. Então, de verdade, você já viu alguém preguiçoso prosperar verdadeiramente? Se você viu, é a exceção, da exceção, da exceção. Eu não vi ainda. Vou repetir, você já viu alguém preguiçoso prosperar? E isso é uma imagem muito forte, né? Isso é uma coisa muito forte, né? Não é difícil identificar. Então veja, a preguiça, ela é um atalho para a pobreza. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você prospere, que você cresça, que você avance, que você tenha mais e mais para si e para outros. Mas a pobreza é um atalho. Ou melhor, a preguiça é um atalho para a pobreza. Diga misericórdia. Amém. Lá em Provérbios capítulo 19, verso 24, diz assim. Provérbios 19, 24. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Meu Deus do céu, aqui não tem ninguém assim não, amém, irmãos? Está repreendido. Então veja que imagem forte. Misericórdia. Isso é trágico, irmãos. Então, quem não trabalha, acaba nem mesmo aproveitando o que poderia ser uma bênção. Ele tem ali a bênção na mão dele, mas ele não quer desfrutar. Ele não quer nem comer, né, de tanta preguiça. Mas eu creio que aqui em nós não tem gente preguiçosa, só tem gente corajosa em nome de Jesus. Lá em Provérbios 21, verso 25, diz assim, Provérbios 21, verso 25. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Porque as suas mãos recusam a trabalhar. Você conhece aquela pessoa que ela só deseja, só deseja, só deseja. Deus até dá ideias para ela. Sabe, talvez Deus esteja falando com você. Deus te deu ideias, Deus te deu sonhos, projetos, mas você só fica no desejo, no desejo, no desejo. Deus está falando para você, vai para a ação, filho, se move, vamos trabalhar. Olha só, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. E lá em Provérbios capítulo 24, verso 33 e o 34, diz assim, olha só a descrição do preguiçoso. Provérbios, eu te mandei aí a palavra, Alessandro, você pode ir já agilizando aí os versículos, que a gente vai ler bastante. Diz assim, Provérbios 24, 33 e 34. Olha só a descrição do preguiçoso. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Verso 24. Assim sobreviverá o que, meus irmãos? A tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Diga misericórdia. Né? Então, pense na seguinte cena, né? Em uma manhã, na savana africana. Uma gazela, ela
acorda sabendo que tem que correr mais do que o leão mais veloz para sobreviver. E o leão, né, mais fraco, ele precisa correr, o leão mais forte, ele precisa correr mais do que a gazela mais forte também para sobreviver. Então, qual que é o princípio? Quando o sol nascer, você precisa estar correndo. Você precisa trabalhar. Mas lembre-se, no descanso de Deus. Amém? Então, o que a Bíblia nos ensina? Na vida, a prosperidade não é para os passivos. Isso é um fato, irmãos. Não é para os passivos. A história ensina isso. Se você olhar pessoas que prosperam, elas são pessoas que são trabalhadoras. Eu estava olhando, né, por exemplo, a vida de um pastor, né, o pastor Aloísio. Eu desconheço um pastor que prega mais do que ele por ano, né? É todos os dias mentoria, é aulas, é no domingo, antes do culto ele prega, antes do culto de domingo ele já dá uma aula ali na plataforma, né? E sai pregando pelo Brasil inteiro, né, nas capacitações com os pastores. Isso é só pregando. E o tempo para preparar? Então veja, é uma pessoa que trabalha muito. É alguém que prega de fato a graça, o favor, e a gente vai falar do favor aqui, mas é alguém que está trabalhando. Amém, meus irmãos? E por isso ele prospera sobremaneira, né? Isso é um dos princípios, né? A prosperidade. Então veja, olha a vida de José. José, ele foi vendido como escravo para o Egito. Mas a Bíblia diz que ele trabalhou com diligência onde quer que ele estivesse. Ele trabalhou como administrador na casa de Potifar. Ele era dedicado e prosperava em tudo o que fazia. Óbvio, o favor de Deus era com ele. Mas o favor de Deus, ele abençoa aqueles que trabalham. Trabalha também debaixo do favor, né? Obviamente. Então, mesmo na prisão, a sua diligência chamou a atenção. E Deus continuou a abençoá-lo. José não deixou que as circunstâncias determinassem sua atitude em relação ao trabalho. Mesmo quando ele foi preso, ele continuou trabalhando. Ele sabia que seu trabalho era uma semente plantada para a colheita futura. Digam amém. Lá em Provérbios 21, verso 5, Salomão vai nos afirmar: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então, qual a sua atitude em relação ao trabalho? Você encara a segunda-feira com desânimo ou com expectativa? A verdade, eu sei que nem todo trabalho é ideal. Você está ali porque precisa. Nem todo é. Mas lembra, você precisa mudar a sua mentalidade em relação ao trabalho. Eu estou ali para glorificar a Deus. Não estou ali simplesmente para trabalhar para o meu patrão. Eu estou ali trabalhando para o Senhor e não para homens. Se você tiver essa atitude, Deus vai te prosperar. Amém, meus irmãos? E se você não gosta do seu trabalho, muda, troca, vai para outro. Procura outros que você goste mais. Então, se desejamos prosperar, comece avaliando a sua relação com o trabalho. Lá em Provérbios 20, verso 13, diz assim: não ames o sono, para que não, o quê? Empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Olha aí, aleluia. Então o trabalho é de Deus. Não pense que o trabalho não é de Deus. O trabalho é de Deus, é bom. Aleluia. Às vezes você não está num trabalho que você gosta. Então procura o que você gosta ali. Mas o trabalho é de Deus, amém? Aleluia. Então declare comigo assim, diga: eu declaro. Mais forte, diga: eu declaro que eu sou diligente no meu trabalho. Diga: o meu trabalho é abençoado por Deus. Diga: eu rejeito hoje toda preguiça. Diga: eu rejeito hoje toda preguiça. Diga: sabendo que o Senhor é quem multiplica as suas bênçãos na minha vida. Diga: eu não trabalho para homens, eu trabalho para o Senhor. Diga: glória a Deus. Aleluia. Deus vai te prosperar, meus irmãos. Segunda chave, segundo gerador de prosperidade.
segundo gerador de prosperidade. A sabedoria gera prosperidade. Diga, a sabedoria gera prosperidade. Então veja, eu falei aqui que você precisa trabalhar muito. Só que o segundo ponto é trabalhar com sabedoria. Não é você sair aí, pegar um picareto e sair cavando no sol. Eu costumo usar o exemplo, né? Quem que é uma das pessoas que trabalha mais, que eu conheço, né? E acorda cedinho. É o padeiro. Né, velho? Tem algum padeiro aqui? Ainda não tem, né? Então eu posso falar aqui. Então veja, um padeiro, um bichinho, ele acorda ali, meu Deus do céu. Que horas? Quem já trabalhou em padaria? Que hora acorda o padeiro? 3 horas da manhã. Então veja, o cara trabalha, irmãos. Trabalha muito. Trabalha muito. Mas eu pergunto para você, muitas vezes eles prosperam? Não. Então não é só o trabalho. O trabalho é necessário, mas é necessário trabalhar com sabedoria. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Provérbios, né? Então, voltando aqui. Então, muitas pessoas dedicam a vida inteira de trabalho árduo, mas no final não prosperam. E qual que é o motivo? O motivo é que não basta trabalhar e trabalhar muito e nem amar o trabalho. É necessário sabedoria. Trabalhar sem sabedoria é como tentar atravessar um rio a nado quando tem uma ponte do lado. Para você atravessar, você decide atravessar a nado. Então veja, sabedoria é o que permite transformar esforços em resultados, trabalho em prosperidade. Lá em Provérbios 24, verso 3, diz assim, Provérbios 24, verso 3, com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, olha, se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mais poder tem um sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Então veja que versículo aqui precioso, né? Aqui o sábio, ele é comparado ao forte, e o conhecimento ao poder. Por quê? Porque você pode ter força, mas sem uma direção, sem a sabedoria, ela se perde. Enquanto que a sabedoria, ela multiplica nossos esforços e nos leva a alcançar resultados. Então ouça atentamente, preste atenção. Aquilo que não temos, muitas vezes, é resultado daquilo que não sabemos. Aquilo que não temos, muitas vezes é resultado do que não sabemos. Quantos aqui têm negócio próprio? Levante a mão. Amém. Agora eu pergunto para vocês, quantos de vocês aqui fazem anúncios na internet? Só estou vendo um ali, né? Amém, aleluia. Vou te falar, irmãos, a internet, olha para cá, ela é isso aqui, ó, sabedoria. A sabedoria, imagina vocês que trabalham com feira, né? Vocês têm um dia na semana para vender. Aí você vai lá para o banco, senta lá e fica esperando o cliente. Mas há uma sabedoria de Deus que talvez vocês desconheçam. Eu acho que vocês deveriam procurar saber mais sobre anúncios online. Porque você vai estar rodando 7 dias por semana. Qual que é a área que tem mais cliente aqui no Brasil? O pessoal que compra muito, irmãos. Qual que é, irmã Bibia? Geralmente, assim, um estado. Bahia compra muito. Então imagina, Maranhão. Olha só, a irmã Bibia vai fazer um anúncio na internet do que ela vende, e ela segmenta, eu vou colocar só para a Bahia e só para o Maranhão. Não, mas não é só a Bahia inteira, tem uma cidade que compra mais, então eu vou anunciar só para aquela cidade, mas eu vou segmentar, quem compra mais, é homem ou mulher? Ah, é homem, então eu vou botar só para aparecer para homens. Ah, mas tem uma idade específica, geralmente os que compram são de 40 a 50 anos, então eu vou anunciar para a Bahia, para a cidade lá de Salvador, para homens de 50 a 60 anos ou de 40 a 50 anos. Olha a sabedoria de Deus aqui, irmãos. E tem um detalhe, viu? Vai rodar
24 horas por dia, 7 dias por semana. Você vai estar lá anunciando. E você que tem Deus orando ainda, aí pronto, irmãos. É uma bomba atômica. É uma bomba atômica. Você fazer isso e ainda orando, você tem Deus com você ao seu lado. Veja, talvez tenha uma sabedoria que você desconheça. E se você está fazendo, talvez você... Não, eu coloco lá no impulsionado do Instagram. Não, ali é de forma amadora. Tem algo ainda mais... É igual o irmão, né? E aí, irmão, está anunciando? Tô. Quanto? R$7 por dia. Irmão, tem vergonha, irmão. R$7. R$7 a algo que você desconhece. Procura saber mais. Estuda mais sobre isso. Amém, meus irmãos? Eu estou te falando aqui algo que eu faço, tá? Eu faço isso. Mas não vou falar de mim, não. Quero falar de você. Aleluia. Então, muitas vezes, aquilo que você não tem é porque você desconhece. Desconhece. Então, será que o problema está na falta de esforço ou na falta de conhecimento? Pergunta boa. Então, a sabedoria é comparada a algo mais valioso do que a riqueza material. Lá em Provérbios capítulo 3, verso 13, diz assim: Feliz o homem que acha o quê, meus irmãos? E o homem que adquire o quê? Olha aí, meu Deus, isso é muito forte, irmãos. Qual foi o último curso que você fez? Você fez algum curso esse ano? Aprender algo? É importante aprender coisas no seu ramo de atuação, aonde você quer prosperar. Isso é a segunda coisa, lembra? Tem que ter o trabalho, mas tem que ter o trabalho com sabedoria. Você precisa aprender. Tem alguém que está prosperando na sua área, vá lá aprender com ele. Isso é sabedoria, amém, meus irmãos? Meu Deus, isso é muito sério, isso é muito bom. Isso é muito bom, está aí, ó. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata. Melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais precioso é do que pérolas. E tudo o que podes desejar não é comparável a ela, a sabedoria, o conhecimento. Então veja, imagine que você tem duas escolhas: receber uma fortuna de ouro ou adquirir sabedoria. Qual delas você escolheria? Tem muitos aqui, a fortuna, né, Luiz? Estou precisando, Luiz. Mas eu vou te falar, o melhor é a sabedoria. Porque com a sabedoria, com o conhecimento, com o entendimento, você vai prosperar. E não pode tirar de você. Vai tirar e você vai conseguir de novo. Você conhece uma pessoa que é rica, que perde tudo, e depois ela vai lá e consegue de novo. E muitas vezes mais rápido do que antes. Aí você olha e diz: abençoado. Por quê, Deus? Eu estou aqui, o abençoado está lá e prospera, o ímpio, né? Igual o salmista, né, orou. Por que os ímpios prosperam? Amém? Mas nós precisamos da sabedoria, aprender. E é óbvio, né? A principal sabedoria é na palavra de Deus. E aqui está a sabedoria, está dizendo para você. O que é que ela está dizendo, irmãos? No verso anterior, Alessandro, por favor, olha o que ela vai dizer. Porque melhor, no verso 13. Verso 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Feliz é ele, porque ele vai prosperar. Vai prosperar. Então, muitas vezes, nós não prosperamos, não é porque não trabalhamos, nós trabalhamos, mas é porque nos falta saber algo. Tem algo ainda que você não sabe, mas Deus quer te dar nessa manhã. Quantos dizem amém? Então, onde encontramos a sabedoria? É óbvio, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Né? Muitos gastam aí fortunas, né? Curso é bom, é muito bom. Mas você precisa da palavra de Deus. Lá em Josué capítulo 1, verso 8, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Lá no Salmo 1, verso 1, verso 1, né? Salmo 1, verso 1 também. Diz assim, olha, Salmo 1, verso 1. O que vai dizer?
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, não na lei do Velho Testamento, porque nós estamos no Novo agora. O seu prazer está na graça agora, na lei do Novo. E na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo, o que é que a Bíblia diz? E tudo quanto ele faz, será o que, meus irmãos? Bem-sucedido. Aleluia. Essa é a sabedoria da palavra. Mas o que acontece quando não temos sabedoria? O que acontece? Lá em Provérbios 27, verso 4, vai dizer: o que acontece com uma pessoa que não tem sabedoria? É igual uma pessoa que ganha ali na Mega Sena e não tem sabedoria. Aí vai acontecer isso. Ó. Provérbios 27, verso 4. Diz assim: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Próximo verso, Alessandro. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Confundi aqui a referência às vezes nos faz isso, tá? Mas até o final eu acho aqui. Mas diz assim, ó: porque as riquezas não duram para sempre. Quando você não tem sabedoria, você perde aquilo que você ganhou. É como um saquetel furado, é como um saco furado. Então, sem sabedoria, qualquer fortuna pode ser desperdiçada. Então, trabalhar sem sabedoria é como carregar um fardo pesado nas costas, ignorando que a roda foi inventada. Então, você tem ali um carro com rodas e você tenta carregar o peso nas costas. Sabedoria, sabe, é você fazer o trabalho inteligente. Inteligente. Aleluia. Então, você precisa pedir sabedoria, meu querido, a Deus. O rei Salomão, ele pediu sabedoria ao Senhor. O Senhor disse para ele, né, que ele podia pedir o que quisesse, que o Senhor daria. E lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 11, ele diz assim: já que pediste isto, e não longa vida, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça, farei o que pediste. Eu lhe darei um coração sábio e discernente. Aí depois ele vai dizer: e também darei a você o que não pediu, tanto riquezas quanto honra. Amém? Então, medite na palavra, meu querido. Ela vai fazer você prosperar. Busque conselhos sábios. Adquira sabedoria. Tem alguém na sua área, no seu trabalho, que está prosperando? Vai lá, aprende com ele, seja humilde. Deus pode usar até um ímpio para te abençoar. Amém? Aleluia. Ore pedindo por sabedoria. Aleluia. Repita comigo assim, diga: eu declaro que eu tenho a mente de Cristo. Diga que eu sou capacitado pelo Espírito Santo para buscar e aplicar a sabedoria em todas as áreas da minha vida. Diga: eu creio que eu vou prosperar, porque o Senhor me dará sabedoria. Aleluia. E por último ponto, o último gerador de prosperidade é que a bênção do Senhor gera prosperidade. A bênção do Senhor gera prosperidade. Mas lembra, o Senhor pode te abençoar, mas se você não tiver o segundo, que é a sabedoria, para administrar a bênção que o Senhor te dá, aí você vai perder, você vai desperdiçar. Por isso você precisa pedir sabedoria ao Senhor. Mas é fato, trabalhar é essencial, sabedoria é essencial, mas nós precisamos do favor de Deus, da bênção do Senhor. Lá em Provérbios capítulo 10, verso 22, diz assim, Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Olha que coisa linda, né? A bênção do Senhor enriquece. Então, é um fato, muitas pessoas adquirem riquezas, prosperam,
mas à custa muitas vezes de sofrimento, à custa muitas vezes de engano, de práticas ilegais. Muitos prosperam, mas muitas vezes vivem uma vida marcada pela solidão, ansiedade, arrependimento. É igual os políticos, né? Muitos políticos, não todos, né? Prosperam, mas vivem uma vida marcada. Seus filhos, quando vão para o colégio, né, as pessoas zombam dele. Ih, olha lá, filho de um ladrão. Imagina isso. Misericórdia. Você vê ali estampado, né, sorrindo na TV, mas por trás tem desgosto. Mas a bênção do Senhor, sabe, ela não faz isso. A bênção que vem do Senhor, ela traz alegria para você, para o seu coração. Diga amém. Então a prosperidade que vem da bênção do Senhor, ela é diferente, ela é livre de desgosto e repleta de propósito. Deus não apenas nos abençoa materialmente, mas Ele nos dá paz, alegria para desfrutar daquilo que conquistamos. Você não sabe, mas quando você ganha uma certa quantia de dinheiro, quando você prospera muito, aí agora você fica preocupado para não perder. Você fica agora com medo. Muitos ricos têm esses problemas, né? Então, com a bênção de Deus, ele pode transformar algo pequeno em algo grandioso. Sabe, talvez você tenha um negócio. Seu negócio está pequeno, mas se a bênção do Senhor estiver com você, isso pode se transformar em algo grandioso, um empreendimento grandioso. Eu creio que nós teremos pessoas assim no nosso meio, pessoas que irão prosperar tanto, que vai ser visível, não vai ter nem como você esconder. Aleluia. A bênção do Senhor está sobre você. Lá em Isaías 45, verso 3, diz assim, Isaías 45, verso 3, dar-te-eis, olha só, irmãos, palavra profética para você, dar-te-ei o que, meus irmãos? Tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Olha só, Deus vai te dar tesouros que estão escondidos, riquezas encobertas. O que significa isso? Escuta, Deus vai te dar ideias. Ideias simples. Deus vai te dar inspiração. De repente você tem uma ideia na sua mente. Deus vai te dar isso. Coisas que estão encobertas. Ideias encobertas. Coisas simples que todo mundo passa desapercebido. Deus vai te dar para quê? Para que você prospere. Deus vai abrir os seus olhos nesses dias. Você vai prosperar. Eu creio. Quantos creem aqui? Eu creio. Sabe, o nosso alvo é que você prospere mais e mais. Porque a igreja prospera quando você prospera. Nós prosperamos juntos. E um exemplo prático disso é na vida de José, quando ele interpretou o sonho de Faraó, né? José viu o que ninguém mais enxergava. É verdade ou não é, meus irmãos? Ninguém conseguia interpretar o sonho. José foi lá e interpretou. Ele viu o que ninguém enxergava. É isso que Deus vai fazer. Deus vai te mostrar algo que ninguém está vendo. Fica atento, fica atento. Deus vai te mostrar algo, coisas que você pode fazer. Aleluia. Então, eu pergunto para você, e se Deus hoje te der uma visão para enxergar os tesouros que estão escondidos? Você estaria pronto para agir ali com sabedoria? Aleluia. Pode ser uma ideia para abrir um negócio. Pode ser uma solução de um problema que a sua empresa esteja enfrentando e você vai lá e dá a solução. Pode ser algo do tipo, né? Então fique atento aos sinais de Deus. Aleluia. E Deus te dá força para prosperar, lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 18. Queria chamar o louvor aqui para a gente ir para a parte final. Deuteronômio 8, verso 18, diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Você vai se lembrar de Deus para quê, irmãos? Qual que é o propósito de lembrar de Deus aqui nesse versículo? Porque é Ele quem te dá o quê? Força para adquirires riquezas. Já é a vontade de Deus que você prospere.
Então, assim como Deus estava com José no Egito, dando-lhe favor, bênção, Ele também deseja estar com você, lhe prosperando, lhe abençoando. Amém, meus irmãos? José é interessante, pastor. José, ele prosperou como escravo, ele prosperou como prisioneiro, ele prosperou como governador. Por quê? Porque o favor de Deus estava com ele. Está lá em Gênesis 39, verso 3. Gênesis 39, verso 3 diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele. Olha aí. Está aí o texto, Alessandro? Gênesis 39, verso 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor fazia o que, meus irmãos? Prosperava em suas mãos. É isso que Deus vai fazer com você, amado. Tudo que você colocar a mão, Deus vai prosperar. Deus vai prosperar. E o que a Bíblia diz? José achou favor aos olhos dele e o servia, e ele o pôs como mordomo de sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha. Então o segredo de José era o favor do Senhor, era que o favor do Senhor estava sobre ele. Amém? Então, meu conselho para você: trabalhe duro mesmo. Mas não só trabalhar duro, trabalhe com sabedoria. Mas não só com sabedoria, acima de tudo, deseje, clame pelo favor e a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? Então o desafio para você essa semana é você ir além do trabalho. Você mudar a sua mentalidade com relação ao trabalho. Eu não trabalho para homens, eu trabalho para o Senhor. Eu vou dar o meu melhor, eu vou chegar na hora, eu vou ser exemplo aqui dentro. Não por mim, mas porque eu trabalho para o Senhor. E o Senhor será com você. E você vai prosperar no seu trabalho, naquele trabalho simples. Mas o desafio também é que você fique atento às ideias que Deus vai te dar. Que você pode começar 2025 diferente. Fique atento às ideias que Deus vai te dar para melhorar, para alavancar as vendas do seu trabalho. Ou para te dar ideias de negócios. Amém? Fique de pé onde você está. Eu queria chamar o pastor Cabral aqui à frente. A ministrar a ceia, pastor Cabral. Aleluia. Declare comigo assim, diga: eu declaro. Vamos lá, todos juntos. Diga assim: eu declaro que a bênção do Senhor enriquece a minha vida. Diga: ela não traz desgosto. Diga: eu creio que o Senhor me dá força e sabedoria para prosperar. Diga: eu creio que Ele me dá ideias, que Ele revela para mim os tesouros ocultos. Diga: eu oro nesta manhã, eu te peço, Senhor, sabedoria para que eu possa prosperar em nome de Jesus. Digam amém.